Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento e no destaque de hoje a entrevista com Felipe Belo, falando sobre a Lei de Inovação. Lembrando que nós estamos ao vivo pela TV Rede Petrópolis, pela Rede Petrópolis Televisão no Facebook e também pelo RPT Play. Conecte com a gente lá também. Felipe, obrigado pela sua presença aqui no programa. Você que é consultor do Sebrae, formado em contabilidade, com pós-graduação em gestão pública. Eu queria que você se apresentasse para a gente aqui. Você também foi secretário de Fazenda de algumas cidades aqui do interior, por favor. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. É um prazer e satisfação estar aqui com vocês. E temos a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu consultor do Sebrae já estou há alguns anos, alguns 5, 6 anos. Fui secretário de Planejamento, secretário de Fazenda em alguns municípios, controlador-geral de município. Então, a gente conhece um pouquinho a máquina internamente. Então, a gente, no Sebrae, coloca um pouco da nossa experiência dentro da administração pública para ajudar outros municípios com boas práticas. Isso que a gente está fazendo aqui em Petrópolis um pouquinho. Pois é, eu tenho acompanhado o trabalho do Sebrae, tem sido pauta aqui do nosso programa recorrentemente, não só em entrevista, mas também como em reportagens jornalísticas que a gente faz aqui na cidade. E eu vejo a importância que vocês têm, em particular aqui para Petrópolis, na orientação de boas práticas, como você fala, de gestão pública. E uma dessas práticas foi o lançamento pelo prefeito. Você estava lá no LNCC no dia 16 de outubro, na abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, lá no LNCC, onde o prefeito lançou a Lei de Inovação. E o Sebrae foi uma peça estratégica dentro desse processo de lançamento da Lei de Inovação aqui na cidade. Então, o que é uma Lei de Inovação, Felipe? Então, Márcio, o Sebrae, inclusive, aproveitar aqui e agradecer também o Sebrae de Petrópolis, toda a equipe lá, o Sebrae Rio de Janeiro, por ter dado a minha oportunidade de estar aqui com vocês. Foram 11 versões desse projeto de lei, demorou um pouquinho, mas a Lei de Inovação, em 2004, foi aprovada uma lei federal, a 10.973, que fez um marco legal da Lei de Inovação no país. Até então, se usava muito o direito administrativo brasileiro. E o que acontecia? Era muito engessada a legislação antes dessa lei federal. Abriu-se a oportunidade com essa lei federal das parcerias do ente privado com o ente público serem mais flexíveis, para que você tivesse a cultura da ciência, da tecnologia e inovação. Em 2018, nós fomos pegos uma surpresa boa, teve um decreto federal 9.283, que regulamentou novamente essa lei de 2004, dando mais flexibilidade, inclusive agora com a possibilidade de fundo de investimento, que também incluímos no projeto de lei aqui de Petrópolis. Então, todo o órgão público, para que ele possa fazer alguma coisa, tem que ter alguma norma legal. E Petrópolis pode ter esse marco legal em breve, replicando não só a nível federal, mas fizemos uma lei voltada para a característica de Petrópolis. Felipe, uma das pontos que eu achei interessante na lei é que coloca a cidade de Petrópolis no centro do processo de indução da inovação. A gente sabe que isso acontece em toda a parte do mundo, isso não é novidade para ninguém. Quer dizer, o poder público como um agente central do processo de inovação. Como é que isso fica caracterizado aqui na Lei de Inovação em Petrópolis? Como é que essa lei ajuda a cidade de Petrópolis a mobilizar os agentes internos para a inovação? Então, como foi construída não só com o Sebrae, mas com várias secretarias da Prefeitura, e não só partiu da gestão pública, mas também tivemos encontro com empresários aqui em instituições de ciência e tecnologia locais, como a LNCC e assim por diante. Então, se viu não só a motivação na gestão pública, no gestor público, mas a característica de Petrópolis já é voltada para a ciência, tecnologia e inovação. Os adventos de anos atrás, das incubadoras de empresas, das startups, agora que são mais atuais, motivou mais uma vez Petrópolis a sair na frente, até porque no estado do Rio de Janeiro não há nenhum município no estado do Rio de Janeiro com lei aprovada ou até em andamento como tem em Petrópolis hoje. Quer dizer, a gente aqui, se tudo der certo, vai ser a primeira... Vai ser a primeira do estado. Do estado, né? Claro que esse é no estado do Rio, em São Paulo, várias cidades
da capital e no interior também já tem uma lei de inovação para fomentar a questão local. Agora, que pontos, Felipe, você destaca da lei de inovação aqui para a gente orientar o empresariado e as universidades em relação à lei? Esse foi uma discussão muito grande que a gente teve, Márcio. Você está rindo porque eu estou rindo também. Eu acho que demorou mais tempo, foi por causa disso mesmo. Porque a gente percebe que algumas leis no Brasil, ou até muitas, ela não tem muita participação da comunidade, no caso aqui científica, empresarial, e assim por diante. Nesse caso não, diferentemente nós fizemos isso. E na própria lei, até anotei aqui o artigo 6º que é proposto, que cria ali 3 pontos objetivos dessa lei, que é o Sistema Municipal de Inovação, o Conselho Municipal, o Fundo, o Selo de Inovação de Petrópolis e o Plano Sustentável de Inovação de Petrópolis. O sistema ele vai ser, claro, ali com pessoas do gestor público, da Câmara de Vereadores, junto com o Conselho, mas vai ter a participação social dos empreendedores locais, daqueles que querem vir para cá e dos possíveis empreendedores, porque vai ser um sistema. E vai se criar um selo, ali a proposição ali é Petro Inova, que se esses tiverem esse selo, poderão estar dentro do sistema e fazer jus aos benefícios que a lei da inovação vai trazer, se ela for aprovada nesses moldes, é claro. Né? Claro. Felipe, a gente sabe que uma lei como essa está aqui em Petrópolis, né? E, como você comentou, é a primeira do Estado, aliás, nem a capital tem uma lei de inovação, diga-se de passagem, né? Vai ser a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a ter uma lei de inovação que fomente a questão da inovação local. Como é que isso transborda para as outras cidades? Você é do Sebrae, você atua também em outras cidades no interior do estado, você foi secretário de Fazenda em outras cidades. Como é que... porque a gente vê, olhando assim para o interior, a gente vê, tem comentado muito com isso, até por conta do programa, de como é rico o nosso interior na área de ciência e tecnologia. Muita gente não conseguia reconhecer isso, e a gente tem feito um trabalho justamente de divulgação em cima disso, mostrando qual o poder do interior do estado na área de ciência e tecnologia. Como é que uma lei dessa transborda? Por exemplo, Teresópolis está na alçada aqui do Sebrae de Petrópolis, Três Rios já está em outra alçada de Sebrae, Miguel Pereira, onde você foi secretário, acho que é outra alçada. Então, como é que isso transborda para as outras cidades? Como é que as outras cidades podem se apropriar dessa experiência aqui de Petrópolis, nesse momento? Então, em relação especificamente ao Sebrae, nós temos um programa que começou ano passado de forma piloto, que é o Cidades Empreendedoras. Esse programa, além de outras temáticas e outros eixos, vem a questão da inovação, do GovTech, que a gente fala muito, da acessibilidade às informações, da transparência. Então, quando Petrópolis começa essa iniciativa, que foi 11 cidades no passado escolhidas, ano passado, e Petrópolis foi uma das escolhidas, as primeiras 11, foi Petrópolis uma delas. Quando Petrópolis começou essa questão de elaborar um projeto de lei nesse sentido, as outras cidades começaram a saber. Você falou de Três Rios aqui, Três Rios começou um pouco mais timidamente, foi com a lei de co-work, que é um pedacinho da lei de inovação. Correto. Mas ele está sabendo que Petrópolis está fazendo inovação, então ele quer talvez ampliar, fazer um upgrade na legislação deles. Volta Redonda já está começando esse processo também, inclusive até alguns testes lá com ônibus elétrico e assim por diante, então eles estão vendo também que Volta Redonda também tem a questão da CSN, que é da maior América Latina, então tem todo esse viés da ciência, tecnologia e inovação. Então, começa a transbordar. Você lembra bem, Márcio, quando a gente começou a fazer esse projeto de lei, a gente conseguiu consultar alguns municípios, mas Santa Catarina, efetivamente, são os mais evoluídos, principalmente Florianópolis, que eu acho que foi um dos ganchos que nós tivemos aqui. Então, começa a transbordar no estado de Janeiro, ainda um pouco incipiente, mas começa. Bom, estamos conversando com o Felipe Belo, falando sobre a Lei de Inovação da cidade de Petrópolis. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje, no destaque, entrevista com Felipe Belo, na nossa pauta, a Lei de Inovação da cidade de Petrópolis. Felipe, a gente estava comentando na primeira parte do programa justamente essa questão do transbordamento
da Lei de Inovação de Petrópolis para outras cidades já começam a se mobilizar em torno disso, até porque uma lei dessa ajuda também a fomentar negócios. Então vamos assim rever. Volta Redonda, queria que você fizesse um resumo então das outras cidades que estão nessa iniciativa também. Isso, Volta Redonda, por conta do programa Cidades Empreendedoras do Sebrae. Três Rios fez pontualmente uma legislação sobre co-work, que é um pedaço da questão da inovação. Eu esqueci de falar aqui, mas a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro está com um projeto de lei já rodando na Câmara. Então a gente tem que correr aqui em Petrópolis para ser primeiro aprovado aqui porque a gente faz lançamento primeiro que eles, né? Um dos pontos que nos interessa também aqui no programa é Teresópolis, né? Como é que está a situação de Teresópolis nesse aspecto? Eles têm que organizar a casa primeiro lá? Como é que você está vendo isso? Teresópolis, a gestão que entrou agora no mandato suplementar, eles estão com uma questão fiscal, orçamentária e financeira muito grave. Mas eles estão fazendo as políticas internas apropriadas, com a questão da recuperação de crédito, recuperação de valores que foram sequestrados durante esses períodos, esses meses do ano 2018. Mas estão junto com o Sebrae também fazendo algumas ações pontuais que eu acho que vai culminar também numa lei de inovação, porque vendo Petrópolis reagindo dessa maneira, acho que Teresópolis não quer ficar para trás também não. Felipe, você foi secretário de Miguel Pereira, então é claro, você leva muita coisa para lá também. Com certeza. E como é que está a situação de Miguel Pereira? Então, Miguel Pereira, eu acho fácil, a gente até discutiu isso uma vez nas nossas reuniões, de você colocar a questão da inovação em Miguel Pereira também. Foi aberta lá agora uma faculdade de gestão pública e direito que não tinha. Temos lá a FAETEC também, que abriu lá também. Então, Miguel Pereira está começando a entrar no ritmo agora de se colocar à disposição para investimentos também na área de ciência, tecnologia e inovação. Parece também ter um movimento lá, incipiente também, mas eu acho que ano que vem vai começar também a trilhar os caminhos de Petrópolis. Caxias, você tem alguma informação de Caxias? Caxias ainda não. E Caxias, a gente pensa só em petróleo, Caxias. Mas petróleo gera ciência e tecnologia. Claro. Eu acho que tem todo o ambiente possível e necessário para que lá tenha também. Mas outras cidades também que eu estou lembrando aqui, que tem um polo interessante, já foi pauta aqui do programa algumas vezes, Polo de Fronten. Você tem alguma informação? Polo de Fronten tem o Instituto Federal de Tecnologia lá, que inclusive, se eu não estou enganado, não sei se é o único do estado, um dos poucos no Brasil, que tem um curso para fazer games, jogos. Isso. E, inclusive agora não só jogos para jovens, mas jogos também em empreendedorismo. Tem toda também condição, aquela região ali de Centro-Sul também tem toda a condição de passar também por essa questão da lei de inovação. Agora, Felipe, qual a importância de uma lei de inovação? Porque a gente fala muito de geração de riqueza para uma cidade como Petrópolis, no nosso caso, né? Qual a importância disso em termos de articulação dos atores para a geração de riqueza local? Isso é fundamental, eu acho que dentro da administração pública. Porque quando a gente fala inovação, ciência e tecnologia, a gente pensa só numa secretaria especificamente. A gente discutiu muito isso aqui. Envolve a educação, envolve a saúde, envolve a agricultura. A gente discutiu muito isso aqui também. A gente está vendo como é que a tecnologia e a inovação ajuda na melhora da produção, ajuda na melhora do cultivo, ajuda na melhora até da exportação do produto, porque se colocar à disposição, você tem que ter selo, certificações e assim por diante. Então, creio que mais do que você colocar uma possibilidade de geração de novos empreendimentos, melhoria dos atuais, porque a gente discutiu isso também, os atuais têm que ter esse benefício também de melhorar o seu produto, melhorar o seu processo e fazer jus aos benefícios que a lei de inovação de Petrópolis trará. Mas mais do que isso, modifique internamente a gestão pública para que ela possa também inovar ao atender o munícipe, que é a função principal do administrador público. Atender melhor o munícipe, mais rápido, com mais transparência, com mais acesso à informação. Eu acho que o legado também dessa inovação vai ser internamente para vocês. Esse é um ponto que eu acho muito interessante. Eu queria pegar para a tua experiência como secretário também de várias cidades e de especialista em gestão pública, porque quando a gente fala de inovação, a gente está sempre falando, né, de inovar no mercado, vamos dizer assim, né, nas escolas, nas empresas.
E aí essa lei de inovação fala também que a própria prefeitura, o governo municipal, tem que se inovar. Como é que você acha que essa lei vai ser incorporada pelo poder público, pela sua capacidade de se reinventar e inovar para poder dar o exemplo, né, para quem está ali na sua localidade? Como é que você acha isso, conhecendo assim a administração pública? Não vou falar isso porque eu estou aqui em Petrópolis, mas acho que Petrópolis tem melhorado muito na questão, principalmente do acesso à informação. O site de vocês tem melhorado bastante. Creio que a questão da inovação, que a gente chama de GovTech, junto aos governos, seja municipal, estadual, federal, enfim, vai ampliar essa capacidade do poder executivo, diminuir a distância entre o poder executivo e a população. Ainda existe muita distância. Isso não é questão de Petrópolis, é o Brasil todo. Então, creio que a inovação, a forma de se colocar para o munícipe de forma mais transparente, mas de forma mais acessível, mais simples do que a dialética que a gente usa na administração pública, que é muito ruim para quem não trabalha, vai criar uma situação diferente. Como é que o Poder Executivo se comporta junto ao munícipe de Petrópolis. Isso já está fazendo uma revolução interna de vocês aqui, com certeza. Felipe, quais são os próximos passos dentro do trâmite administrativo da gestão pública para aprovação da lei? O prefeito anunciou, deve estar na procuradoria do município, e daí? Como é que é o trâmite? Então, sabe que órgão público tem uma certa burocracia normal, mas a burocracia interna, parece que a gente demorou muito, mas ficou bem maturado o projeto de lei. E agora passa na fase interna, que já, como a gente maturou bem, acho que não vai demorar na fase interna, que é dentro do Poder Executivo, mas vai para o Poder Legislativo. No Poder Legislativo ele pode sugerir audiências públicas, ou não, ou pode aprovar o projeto de requisitar, ou pode fazer emendas. Se tiver emendas, o prefeito vai analisar quando voltar do Poder Legislativo. Então, existe essa tramitação. Creio que o Poder Legislativo, como o prefeito entregou lá no evento, no LNCC, já está também imbuído dessa missão, sabe da importância, eu tenho certeza que os vereadores aqui sabem da importância disso. Eu creio que a gente vai ter uma boa notícia em breve aqui em Petrópolis. Qual a sua visão de futuro? Você que participou, foi um dos os eixos principais desse projeto de lei de inovação aqui de Petrópolis. Para Petrópolis e para o interior do estado, se essa onda vai varrer aí o interior. Como é que você está vendo isso? Olha, Petrópolis sempre foi conhecido como um município que visava sempre a inovação, a tecnologia, não só pelos órgãos instalados aqui. Eu estava lendo uma reportagem outros dias sobre o Museu Imperial, e por que eu vou falar Museu Imperial e inovação e tecnologia? Porque quando teve o Império aqui no Brasil e tudo mais, eles inovaram em bastante questões, ferrovias, as primeiras feiras industriais foram na época do Império, ou seja, a inovação ela é ligada em toda a nossa história, e Petrópolis faz parte da história do Brasil. Então, historicamente, Petrópolis já está ligado a uma inovação no linear do tempo, seja ele na época imperial ou atualmente. Então, Petrópolis, como é o município chave aqui da região do estado, com certeza isso também vai abranger outros municípios em breve. Felipe, mais adiante, depois disso, uma lei de indústria criativa cabe para complementar com a lei de inovação? O que você acha? Com certeza cabe. A gente falou disso também nesse processo. Eu acho que toda lei, nesse caso da inovação, por ter esse rótulo inovação, ela não pode ser inerte. Com os anos, ela vai ter que ser melhorada e ampliada. Inclusive, na questão dos incentivos fiscais, que é a lei de 2003, que a gente discutiu um pouco também, ela vai ter que ser aprimorada. E isso é bom, porque você inclui novas formas de ramo de atividade, empreendimentos, para que possam fazer jus ali aos benefícios que ela lei trará aqui para Petrópolis. Felipe, obrigado pela sua entrevista. Agradecer muito ao Sebrae por estar participando aí desse processo de inovação aqui na cidade. Foi estrategicamente importante para a cidade. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho do Sebrae. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço também ao Sebrae, a vocês aqui da TV Petrópolis, e que vamos ter a boa notícia. E eu estou ansioso também, como vocês estão ansiosos. O Sebrae também e vocês, mas acho que vai dar certo, já está dando certo.
Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, né? Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento, você sabe, ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã e com reprise aos sábados às 22h30. E hoje essa belíssima entrevista com o Felipe Belo, falando sobre a lei de inovação importantíssima para a cidade, aqui da cidade de Petrópolis, e o seu transbordamento para outras cidades também no interior, né? Você sabe, você pode acompanhar a gente também pelo RPT Play, pelo Facebook ao vivo e também pelas mídias sociais do programa Ciência e Movimento, no YouTube, no Blogspot e no Twitter. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.